Olá, tudo bem? Eu sou Paulo Plagos, seja bem-vindo ao canal Sucesso Raiz. Este quadro se chama A Raiz do Sucesso. Hoje nós vamos te mostrar um dos trechos do verdadeiro caminho que vai te levar ao sucesso raiz. Quantas vezes tentamos obter êxito nos nossos empreendimentos e não conseguimos? Existe uma receita para o sucesso? Qual é o verdadeiro caminho do profissional exemplar? Eu quero contar uma história hoje de um grande, extraordinário aprendizado que eu tive com um ser humano absolutamente transcendental, um ser humano iluminado, Mestre Kaor Tanida. Mestre Kaor Tanida é um mestre brasileiro, mas de ascendência japonesa, um sábio de um alcance inestimável. Ele foi um divisor de águas na minha vida. Aprendi demais com a sabedoria, mas sobretudo aprendi com o exemplo que ele me deu. Eu ainda não o conhecia, eu costumava ler um boletim, um jornalzinho que era editado, que chamava Vida é Arte. O que é vida é arte? Por que viver com arte? A grande pergunta que você tem que se fazer, eu vou tentar resumir em uma frase apenas, é: você já observou que todo artista, o escultor, o artista plástico, no caso pintor de quadros a óleo, aquarela, eles costumam assinar as obras deles? Você já percebeu? Pois é. Tudo que você faz na tua vida, diariamente, em todos os momentos da tua vida, tudo aquilo que todas as tuas ações ou omissões, você assinaria elas? Você teria a confiança de assiná-las? Teria, vamos dizer, a satisfação de assiná-las? Ou não? Aí é que está o X da questão. Você está indo contra a tua verdadeira personalidade, contra o teu verdadeiro sentimento, contra o teu espírito. Esse é apenas um dos ensinamentos desse mestre extraordinário, que depois eu fiquei sabendo que ele vinha para São Paulo e eu resolvi começar a frequentar para receber orientações, para receber aulas com ele. Uma pessoa extraordinária que infelizmente já não está mais conosco, mas que deixou um legado de sabedoria inestimável. Ele tinha cerca de 80 anos de idade. Só que ele tinha um comportamento, uma postura, uma expressão de um jovem de 20 anos. Ele tinha uma disposição para cuidar, para atender, para dar atenção para cada pessoa. Quando a campainha tocava, ele era o primeiro a sair correndo para abrir a porta para as pessoas. Ele fazia coisas como do tipo varrer as calçadas dos vizinhos às 5 horas da manhã. E você falava, peraí, mas por que ele está fazendo isso? Ele precisa fazer isso? Não, ele fazia isso porque ele se sentia útil, ele se sentia bem servindo. Tudo aquilo que ele pregava nas orientações e nas formações que ele dava, ele era um exemplo vivo do ensinamento. Porque não basta você simplesmente sair por aí dizendo para as pessoas, façam assim. A pergunta é, você faz assim? Você tem essa autonomia, essa autoridade para falar sobre esse assunto? Teve uma fase da minha vida que eu estava muito cansado, muito estressado. Eu estava fazendo uma cobertura, no meu trabalho de arquitetura. Eu estava dirigindo uma escola de formação de atores. Eu estava produzindo um espetáculo e estava produzindo um curta-metragem. Eu estava absolutamente estressado,
não conseguia encontrar dentro da minha equipe ressonância, apoio, e fui conversar com esse mestre, que eu já vinha, evidentemente, recebendo orientações, aulas de formação com ele, e fui conversar com o mestre Kaor Tanida e dizer para ele, eu estava me queixando mesmo das pessoas, eu estava me sentindo, num processo gigantesco de trabalho, mas eu estava me sentindo muito sozinho, como se eu estivesse pregando no deserto, né? E aí eu fui me queixar com esse mestre. E o mestre Tanida, ele me perguntou, ele me fez uma pergunta simples, básica, mas que não me passou pela cabeça. Ele falou, seu Paulo, o senhor explicou para essas pessoas com as quais o senhor trabalha o espírito de cada um desses empreendimentos que o senhor está realizando? O senhor explicou para elas, conscientizou elas do caminho a ser seguido? O senhor explicou para elas a base de tudo que está sendo feito? O senhor despertou nelas o desejo de participar junto com o senhor desse processo? E eu comecei a refletir sobre essas questões que ele me colocou, e eu falei, de fato, acho que não. Acho que, na verdade, eu tenho expectativas demais em relação às pessoas que trabalham comigo, mas eu nunca preparei-as para entender quais eram as minhas expectativas em relação a elas. Eu simplesmente contratei-as, coloquei-as numa situação, esperava que elas já trouxessem respostas, mas eu nunca fiz a pergunta certa. No momento que ele falou isso, ele caiu uma ficha gigante, porque eu comecei a refletir que até ali na minha vida, em toda a minha vida de empreendedor, eu estava cometendo um pecado básico. Então eu simplesmente fazia como muita gente faz, eu simplesmente contratava as pessoas e falava, peraí, eu estou te pagando muito bem, se eu estou te pagando muito bem, eu não preciso te falar o que precisa ser feito, você tem que saber, né? Afinal você está ganhando bem, você tem que saber. Eu não preciso te dizer, mas isso não existe. E esse mestre chegou para mim e falou, seu Paulo, o senhor tem que se multiplicar nas pessoas, e a única forma de se multiplicar nas pessoas é o teu desejo ardente de ser útil a elas desde o primeiro momento. O senhor precisa despertar o espírito nelas, o senhor precisa conscientizá-las de qual é o espírito do trabalho. Cada pessoa que chega, seu Paulo, é como uma criança que está nascendo, não sabe, precisa ser ensinada. Cada pessoa que chega no teu trabalho, na tua empresa, no teu empreendimento, ela precisa que você tenha a clareza de que é necessário mostrar para elas o caminho como você mostraria para um bebê que está dando os primeiros passos. Ao fazer isso, o Senhor vai se multiplicar nas pessoas, porque o Senhor vai despertar nelas o desejo de fazer parte dessa equipe. E foi esse paradigma, foi esse divisor de águas que me fez desenvolver os primeiros, vamos dizer, as primeiras sementes do método Sucesso Raiz. Foi a primeira semente a partir daí. A partir daí, todos os trabalhos que eu comecei a fazer, eu comecei a fazer a partir de paradigmas que esse mestre me fez romper. Porque até então, eu estava cometendo muitos erros, eu estava trabalhando demais e tinha uma equipe trabalhando de menos, ou pelo menos não trabalhando da maneira que eu precisava, ou que o negócio precisava, por causa da minha omissão. O mestre Kaor Tanida, para mim, foi realmente mais do que só um mestre. Ele foi uma transformação na minha vida. A minha convivência com esse sábio mestre, com esse meu segundo pai do coração, com esse meu mentor, foi um ciclo que se encerrou, uma transformação,
e um reinício com um sentimento completamente restaurado. Eu queria poder abraçá-lo mais uma vez e dizer o quanto ele foi grande na minha vida, o quanto ele foi transformador na minha vida, o quanto ele foi especial. Eu passei por uma morte e por um renascimento no meu contato com essa pessoa maravilhosa que foi o mestre Kaor Tanida. Ele foi uma pessoa maravilhosa que ajudou centenas de pessoas. Eu sou apenas uma delas. Eu sou uma pessoa que tem uma gratidão que não cabe dentro de mim. Eu gostaria de ter tido a oportunidade de expressar pessoalmente, com ele fisicamente aqui presente, toda a admiração, toda a gratidão, todo o amor. Nenhum outro homem me ensinou tanto, né, além do meu pai, como o mestre Kaor Tanida. Ele foi a segunda pessoa que mais me ensinou, mas ele foi a pessoa que me transformou. Ele foi a pessoa com a qual eu me relacionei, morri e renasci, transformado, diferente, melhor, maior. O espírito básico é cuidar do bem-estar do próximo. Você veio ao mundo para ser útil e servir ao teu meio ambiente. Você não veio ao mundo para si, você veio ao mundo para a natureza. Ela te deu a vida para você ser útil. Ela não te deu a vida para você exercer uma existência egoísta. Ela te deu a vida para você usar a capacidade, para você usar a tua energia vital que é dada por ela em benefício do outro, em benefício do próximo. Nós estamos falando de você expressar verdadeiramente o espírito gentil que você tem. Você não deve fazer gentileza porque tem que fazer. Você não deve fazer gentileza por obrigação. Você vai fazer gentileza porque esse é o teu espírito básico, porque esse é o teu desejo. O teu desejo é o desejo de felicitar o outro. Então o que é ser gentil? Ser gentil, hoje eu tenho que ser gentil com uma pessoa porque me falaram que eu tenho que sorrir, então vou sorrir. Não, não. Busca lá dentro de você a tua verdadeira personalidade, o teu verdadeiro espírito, resgata esse sentimento, porque ele existe em você, é natural teu. Até agora nós falamos de conceitos da raiz do comportamento humano, porque a raiz é a base de tudo. Não adianta você sair por aí fazendo se você não cuidar em primeiro lugar da base, da fundação, da raiz. Não se constrói um prédio sem uma fundação. Nenhum objeto fica em pé sem uma raiz. A raiz é o quê? A raiz é o que sustenta o objeto em pé. A raiz é o que sustenta o teu valor, a tua virtude, o teu comportamento. Então você deve agora estar se perguntando, ok, tudo muito lindo, tudo muito legal, mas como é que eu aplico isso no dia a dia, no meu trabalho, no meu empreendimento, no meu negócio? Então, essa base foi fundamental. Só que agora nós vamos te mostrar como aplicar isso no dia a dia, no teu negócio, no teu empreendimento, na tua iniciativa, no trabalho que você está realizando, seja ele qual for. Não importa se você é o líder ou se você é apenas um elemento da equipe, todos podem aplicar esse sistema no seu dia a dia no trabalho. Sua empresa é você, seu negócio é você, seu setor é você, seu trabalho é você. Como ser um representante exemplar diante de todos? É essa pergunta que você deve responder todos os dias, em cada ação ou omissão que você tem no teu trabalho. Uma empresa não são mesas, cadeiras, computadores, prédios, alicerces. Uma empresa são pessoas. São as pessoas que são o espírito da empresa.
Cada elemento é importante. Só que você com quem eu estou falando, você é fundamental. Por quê? Porque você está se expondo naquele momento. E ao expor, você está expondo a empresa. Porque quando uma pessoa olha, ela não olha para o senhor fulano, ela olha para o representante daquela empresa. O teu comportamento define quem é essa empresa. O teu comportamento define se você é confiável ou não. O teu comportamento define se você é capaz ou não. Você está o tempo inteiro, desde o momento que você acorda até o momento que você vai dormir, você está expondo a tua verdadeira personalidade, você está exercendo a tua vida. E se você não conseguir exercê-la de maneira exemplar, você vai perder oportunidades. Por quê? Porque você não sabe com quem você está interagindo. As pessoas que estão interagindo com você nesse momento, elas podem até estar numa posição X ou Y, uma posição de destaque ou numa posição modesta, mas quem te garante que não são essas pessoas que no futuro vão te gerar uma oportunidade de negócio, uma oportunidade de investimento, uma oportunidade de um cargo, de uma missão, de um trabalho. Essa pessoa que está do teu lado, você não pode subestimar nem a si e nem ao outro. Porque o ser humano, ele é capaz de obras ilimitadas, ele tem uma capacidade de transformar as coisas à volta dele. Essa é a capacidade que nós temos em detrimento de todas as outras existências. Uma coisa que você tem que se questionar: como você vai cuidar do visitante, do cliente, do fornecedor, do colaborador, do subalterno, do líder? Dar as boas-vindas? Cumprimentar sorrindo, olhando nos olhos da pessoa, perguntar se está tudo bem. O problema é que as pessoas estão fazendo por obrigação. E não é para fazer por obrigação. Você tem que buscar a tua essência, você tem que buscar a tua verdadeira personalidade, você tem que buscar o teu sentimento. Se você está num trabalho que não te dá absolutamente nenhum prazer, faça um favor a si e ao próximo. Mude de trabalho, respeite o seu sentimento. Uma pessoa que trabalha numa repartição pública ou numa empresa privada e que exerce o seu trabalho de maneira impessoal, como se estivesse no automático, lida com as pessoas sem olhar nos olhos delas, sem realmente colocar o seu sentimento naquilo que está fazendo. Essa pessoa não é uma pessoa saudável. Essa é uma pessoa que não está no seu estado saudável. Porque o estado saudável de uma pessoa plena, de uma pessoa que está presente de mente e de espírito junto ao seu corpo naquilo que está fazendo, essa pessoa saudável, ela tem o desejo natural de cuidar, de colaborar, de ajudar, de auxiliar, de apoiar. Ela tem o desejo ardente de alegrar, de felicitar, de salvar aquela pessoa. Ela sabe o quanto aquela função dela é importante. Não importa qual seja a função, se você é essa pessoa que está fazendo esse trabalho, que está existindo, mas não está vivendo, não está vivenciando o processo profissional, você está cometendo um pecado capital contra si próprio, porque você está destruindo o teu autorrespeito, você está destruindo a tua autoconfiança, está destruindo a tua autoestima, está destruindo a tua capacidade de vir a ter sucesso. Por quê? Porque você está, naquele momento, exercendo uma atitude de desrespeito com a tua própria vida, com a tua própria existência. Essa pessoa que está desconectada, primeiro, ela não tá vivendo, ela está apenas existindo, né? Ela não vive, ela existe apenas. Ela está fazendo uma coisa, mas ela está pensando em outra coisa. O espírito dela, o pensamento dela está longe
da ação que ela está realizando. Evidentemente que se ela não está com a mente e com o espírito presentes no que ela está fazendo, ela não está fazendo bem feito, ela não está tendo bom aproveitamento, ela não está sabendo criar, porque não há como criar se você não carrega a mente e o espírito presentes no que você está fazendo. Ela é um imã de acidentes, ela é um imã de desventuras, ela é um imã para atrair insatisfação, ela tem dificuldade de relacionamento com as pessoas, então há muitos conflitos no dia a dia dela com as outras pessoas, porque ela não ouve o sentimento da outra pessoa, porque ela não está prestando atenção ao interagir com o outro. A pessoa que chega é como uma criança que está nascendo, não sabe, precisa ser orientada. Essa é a situação de todas as pessoas que entram na tua empresa. Os visitantes, clientes, fornecedores, colaboradores, subalternos, líderes. É necessário que você cuide dessa pessoa como você cuidaria de um bebê que está dando os primeiros passos. A única coisa que interessa é que você resgate dentro de você a vontade natural de cuidar com alegria das pessoas. Você sente alegria em cuidar das pessoas. Quando a pessoa chega, você acolhe, você ouve, orienta, cativa, explica a base de tudo para essa pessoa com generosidade, paciência, tolerância, alegria. A única coisa que interessa, o ponto central, é resgatar dentro de você a vontade de cuidar. Você sente vontade, você sente o desejo de colaborar, você sente vontade de ajudar, você sente vontade de orientar, você sente vontade de ser útil a essa pessoa. Esse é o espírito básico. Você é responsável pela tua expressão. Você não pode olhar para o comportamento alheio e nivelar o teu comportamento pelo outro. Você tem que todos os dias buscar ser melhor do que você mesmo. Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Mas por que você vai buscar isso? Você pode sim se basear em pessoas que você admira? Pode. Mas você vai fazer isso por causa do outro? Não, você vai fazer isso para o outro, mas não nivelado pelo outro. Você vai fazer isso porque esse é o teu espírito. E você tem que expressar o teu espírito, porque a natureza te deu essa capacidade, essa competência, essa energia vital. A natureza te deu essa energia vital para você usá-la em benefício do próximo, em benefício da melhoria, da qualidade de vida, da preservação da vida em sociedade. Esse é o teu papel. Se o outro não está realizando o papel dele, não é problema seu. O teu papel é realizar 100% dos teus 50%. E aí eu vou entrar nessa equação. Essa equação é muito importante. 50% é teu, 50% é do outro. 50% é da natureza, 50% é do teu meio ambiente. Então vamos começar. 50% é teu, 50% é do outro. O que significa isso? Que você tem que realizar 100% a tua parte, os teus 50%, certo? E deixar o papel do outro para o outro. Como ele vai expressar a personalidade dele é o livre-arbítrio dele. Você não pode querer controlar. Imagina, por exemplo, que eu te dou um presente. Certo? Eu te dou um presente, super feliz da vida, alegre de te dar o presente. Mas aí você não recebe o presente como eu gostaria que você recebesse. Peraí, mas se eu te dei um presente, eu já realizei 100% da minha parte. Você está recebendo o presente, como você vai receber, já é a tua parte. Eu não posso querer invadir a tua parte. E também não posso... Outro exemplo, você é uma pessoa completamente alterada, você chega pé da vida diante de mim, nervoso, xingando, expressando emoção de uma maneira totalmente desequilibrada. O que eu vou fazer?
eu vou ficar nervoso também. Se eu ficar nervoso, eu estou deixando que os teus 50% invadam os meus 50%. Eu estou deixando que o teu desequilíbrio invada a minha paz. E esse é um equívoco que você não pode deixar acontecer. Você tem que preservar a sua verdade interior, você tem que preservar o teu espírito básico, você tem que expressá-lo totalmente e respeitar a expressão do outro, mesmo que a expressão do outro for negativa. Você não pode deixar que a expressão negativa do outro interfira na tua realização plena da tua obra. A tua obra é tua, a tua obra não é do outro, a tua obra é tua. É com você que você tem que conversar diariamente e dizer: hoje eu preciso superar o meu próprio limite e não o limite do outro. Então, se as pessoas não estão sendo gentis, esse é o livre-arbítrio delas, não nos cabe julgar. Cada pessoa tem seus problemas, todas as pessoas têm suas fragilidades, suas limitações, suas dificuldades, seus problemas, suas privações. É necessário, neste caso, que a gentileza seja muito mais profunda com essas pessoas. E você vai sentir o desejo ardente de ser mais gentil com elas, porque esse é o teu espírito. Porque essa é uma maneira de expressar na totalidade o espírito que você tem naturalmente. Custe o que custar, você precisa resgatar essa alegria de servir, essa alegria de cuidar das pessoas. Vamos imaginar dois tipos de vendedores. Um vendedor completamente proativo e o outro vendedor reativo. O que é o vendedor proativo? É aquele que transforma todas as situações em positividade. O que é o reativo? É aquele que reage ao estímulo dado pelo outro. Então, se o cliente chega na empresa de uma maneira sorumbática ou de uma maneira de cara fechada, esse vendedor que é reativo, ele também vai falar com o cliente de maneira, como é que se diz? Antipática, né? Vamos falar assim. Já o proativo, não. Ele é um cara que, independente do que está acontecendo, ele vai transformar tudo numa situação de positividade. Então ele vai chegar, ele vai cumprimentar, ele vai olhar nos olhos da pessoa, ele vai procurar perceber o astral da pessoa, perceber e tentar interagir, perguntar se está tudo bem, perguntar se a pessoa quer um cafezinho, se ela precisa de alguma coisa, se ela quer um chazinho, como foi o dia dela. Vai ouvi-la com atenção, ouvir verdadeiramente, mas não apenas as palavras da pessoa, ela vai procurar ouvir o sentimento da pessoa. Ela vai procurar interagir com esse sentimento da pessoa. Ela vai procurar dar corda, ouvir. É provado que as pessoas mais agradáveis não são as pessoas que falam mais. As pessoas mais gostam de ter do lado são as pessoas que ouvem. E as pessoas querem ser ouvidas, as pessoas querem se sentir importantes. Então você fala palavras de estímulo. Ah, é? Poxa, e aí? O que aconteceu? Como foi? E deu certo? Você vai dando estímulos para a pessoa continuar contando a história dela. E o fato dela contar a história dela faz com que ela se sinta tão à vontade, que ela te veja como um cúmplice, ou veja esse vendedor como um cúmplice, e que ela se sinta motivada, às vezes até na obrigação de fechar aquele negócio, porque aquela interação foi uma interação verdadeira, foi uma interação humana, foi uma interação que tocou o coração daquela pessoa. Já este aqui, não vai acontecer nada, porque esse aqui, ele não consegue perceber nada do que está se passando, ele não faz ninguém se sentir importante, muito pelo contrário, ele faz com que a pessoa se sinta insignificante, ele faz com que a pessoa, parece que ele faz com que a empresa que essa pessoa está entrando
demonstre que parece que nem precisa desse cliente, esse cliente se sente realmente uma pessoa muito desprezível com este vendedor. Isso é um problema, porque isso daí vai gerar o quê? Vai gerar a médio e a longo prazo a derrocada dessa empresa. Por isso que é fundamental que a pessoa que representa uma empresa, ela tenha consciência de que ela estar presente de mente e de espírito ali para receber aquele presente da natureza, porque o profissional raiz, o verdadeiro profissional exemplar, ele vê cada pessoa como um presente, cada pessoa que surge diante dele como uma oportunidade única da natureza. Ele procura de todas as formas interagir com aquela pessoa e ele trata todos como seus superiores. Ele vê a cada pessoa como seu superior. Ele sente gratidão, ele sente alegria porque ele sabe que essa pessoa é a responsável por permitir que ele cumpra com a sua missão de ser útil, que ele cumpra com a sua missão de servir. Essa é a sua missão em qualquer trabalho, essa é a missão dele na vida, essa é a missão dele no trabalho. Diante de você não vai haver obstáculo, por quê? Porque você está construindo bem-aventurança, você está construindo uma relação, uma rede de prosperidade. No vídeo de hoje, nós falamos sobre o espírito básico de cuidar, de servir e de ser útil ao próximo. Isso é fundamental, porque isso é a raiz de qualquer empreendimento que você fizer. Você precisa ter o desejo ardente de cuidar do bem-estar de todos aqueles que estão à tua volta. Esse sentimento básico existe em você e você precisa colocar no teu trabalho profissional diário para que você obtenha sucesso. E aí, gostou do vídeo de hoje? Como seria para você experimentar essa transformação na sua vida? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Até o nosso próximo vídeo.